Bem-vindo ao canal Laboratório de Projetos. Meu nome é Marco e hoje vamos falar sobre um assunto chamado divisor de tensão. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada no meu artigo no blog, onde aparece as fórmulas sobre o divisor de tensão. Então deem uma olhada primeiro e depois assistam esse vídeo. Então o link eu vou deixar aqui abaixo do vídeo. Então, uma das coisas que se tem, aqui foi colocado dois resistores em série. Então, os resistores são dois resistores de 10K. Os resistores em série, um resistor em série de 10K, normalmente ele tem uma tolerância, né? Então, quando ele tem 10K, ele tem uma resistência um pouco diferente, né? Então, esse resistor que a gente tem aqui, ó, na verdade, ele tem 9,93, o de cima, teoricamente seria 10K, né? E o outro, ele vai ter a resistência de 9,87. Então, 9,87 e 9,93K. Então, o que a fórmula do divisor de tensão me diz? Se eu quiser calcular a tensão em cima desse primeiro resistor aqui, que seria o R2, como é que eu calculo? Seria a resistência dele sobre a soma das duas resistências vezes a tensão da fonte. Então, é uma fórmula que me simplifica o cálculo da tensão em cima de um resistor. Então, se eu colocar aqui a fonte, vamos ligar a fonte e ver quanto que vai dar de tensão, né? Então a tensão me daria, em cima desse resistor, ela vai me dar 2,51 em cima do R2. E no R1 ela vai me dar uma tensão de 2,49. Então, 2,49. Então é possível a gente ver que o resistor ele tem uma certa tolerância. Então, como é que eu faço o cálculo? Se eu trocasse o resistor, como é que eu vou chegar ao valor dessa resistência? Então, se eu trocasse o resistor R2 por um outro valor, como é que eu acharia a tensão usando a fórmula do divisor de tensão? Então, eu vou puxar a calculadora aqui. Então, se eu quiser calcular a resistência do R2, seria a resistência, o valor da resistência dele, que a gente mediu 9,93, dividido pela soma dos dois resistores, que seria 9,87 mais 9,93 vezes a tensão da fonte, que daria o valor de 2,507. A gente medindo ali o resistor que a gente tem ali, daria bem próximo do valor calculado. Então, daria 2,51 volts. A gente calculou teoricamente 2,507, que é um valor bem próximo da fórmula. Então eu poderia também trocar esse resistor R2 aqui e utilizar esse divisor de tensão para medir a temperatura de um ambiente. Então eu vou ter um divisor de tensão também, onde que conforme varia a temperatura do ambiente, esse resistor, esse sensor que eu teria no lugar, ele vai alterar a resistência elétrica conforme a variação de temperatura. Então é um circuito bem simples que eu poderia medir a temperatura do ambiente aí, né, usando um PTC no lugar desse resistor R2 aqui. Outra utilidade que eu posso ter para esse circuito é que seria medir a luminosidade do ambiente, né? Então eu poderia medir a luminosidade do meu laboratório. Então eu vou colocar esse LDR aqui em série com esse resistor R1 e eu vou ter uma tensão que vai ser proporcional à luminosidade. Então aqui eu tenho a tensão de 0,72. Se eu deixar o sensor LDR mais escuro, eu vou ter uma tensão maior, porque conforme o gráfico que a gente foi mostrado no artigo do blog lá, ele vai aumentar a resistência conforme a luminosidade for menor, né? Então, se eu aumentar a luminosidade, a resistência cai, logo a tensão também vai cair, né? Então, se eu colocar alguma lâmpada em cima desse meu LDR, a resistência deve cair mais ainda, né? Então, coloquei, ela caiu um pouquinho mais a tensão em cima do LDR. Então, é um circuito muito útil para se usar para medir a luminosidade do ambiente. Então, se eu quiser calcular isso aqui, eu posso usar de novo a fórmula do divisor de tensão, né? Então, eu meço a tensão, a resistência do LDR com a fonte desconectada.
Aí vou alterar aqui para resistência. A gente vai medir a resistência desse LDR aqui com uma certa... Então ele deu 1.64 kΩ. Então se eu deixar ele mais escuro, a resistência vai subir bastante. Ó. Esse aqui vai até 4.14 kΩ. Então obrigado, se inscrevam no nosso canal e se quiserem deem uma lida no artigo que está no blog.